Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma análise da fala do José Cobori e do Kenji no podcast Inteligência Limitada sobre o fato de os Estados Unidos criarem ou não seus próprios inimigos, porque a gente sabe que o país é altamente intervencionista. E isso acaba gerando consequências, eventualmente. Então vamos falar um pouco a respeito disso, mas antes quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda com a relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Estados Unidos no topo, e quando você chega no topo, é visual. O que vai começar a acontecer? Você vai começar a cair. A não ser que você arranje um inimigo permanente tão forte quanto eram os inimigos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É preciso ter um inimigo? É preciso ter um inimigo. Sempre. Faz parte da narrativa. Faz parte da narrativa, mas é ruim para a economia do país, não é? Será? Quando a sua economia depende da guerra? É. A melhor coisa que tem é você fazer guerra. E pra você fazer guerra, você tem que ter um inimigo. Aí, aqueles caras que decidiram se juntar mesmo que seja uma... E esse é o ponto principal. Os Estados Unidos têm uma indústria bélica muito grande. Ela é muito desenvolvida e ela também é muito influente junto ao governo, junto aos políticos de lá, porque o lobby lá é legalizado. Então, para eles interessa que os Estados Unidos se envolvam em vários conflitos militares ao redor do mundo, ou no mínimo que eles tenham muitos clientes, representados por outras nacionalidades. Então, faz sentido que os Estados Unidos sejam intervencionistas e se envolvam com conflitos ao redor do mundo, porque justamente tem essa força por trás, esse lobby muito forte por trás das decisões políticas dos Estados Unidos, porque políticos não são santos, eles são influenciáveis. Então, sobre esse aspecto, até faz sentido a premissa de que eles talvez criem seus próprios inimigos, mas acho que a gente ainda tem que analisar a coisa um pouco mais para frente para ter certeza. Uma Guerra Fria. Exatamente. Mas aí, será que ela é tão fria assim? A gente vai ver. Aí que eu lhe pergunto. Então vamos lá. É justamente, você pegou o ponto. Deixamos de ser amigo. Se antes, até ali, a gente destruiu o Hitler, a gente fez ali o nosso... Vamos se libertar do Hitler. Sim. 1947, o grande inimigo passa a ser ele, o comunismo. Então, mas o que acontece? Qual é o fato que dita isso? Agora ele é o nosso inimigo. A União Soviética. Duas coisas. O próprio expansionismo da União Soviética, que começa a ameaçar o mercado, né? E internamente a doutrina Truman. A criação dos inimigos internos. Sobre esse expansionismo da União Soviética, a gente tem que lembrar que a doutrina comunista ela é internacionalista, por definição. Ou seja, países que passaram por suas revoluções, eles têm esse sentimento de solidariedade proletária. Ou seja, eles vão tentar influenciar e até intervir em outros países para estimular suas próprias revoluções, para espalhar o socialismo pelo mundo. E era contra isso que a doutrina Truman foi criada. Ela foi criada para essencialmente conter e impedir a expansão do comunismo pelo mundo. Porque o comunismo é uma ameaça às forças de mercado, uma ameaça ao modo de produção capitalista. Então, até faz sentido que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, tenham eleito a União Soviética e o socialismo em si como seus principais rivais geopolíticos, e daí ensejou no início da Guerra Fria. De que a máquina dos Estados Unidos estava com comunistas infiltrados em todos os lugares. Tudo bem, eu tô tentando só ver assim. Como se convence o povo isso? Porque, eles eram nossos aliados. Como eles são inimigos agora? Você imagina o seguinte, acabou a Segunda Guerra Mundial, destruímos a Alemanha nazista. Sobraram duas potências. Os Estados Unidos e a União Soviética. Mas por que o comunismo é ruim agora?
Porque pra eles, no Não, pós-guerra... eu tô falando por Porque não cidadão somos comum. nós, se não sou eu. Não, comunismo é que o comunismo seja ruim, é que o comunismo é um inimigo de ocasião. Ou aliado de ocasião, melhor dizendo. Quando a luta era contra a Alemanha nazista, os Estados Unidos aceitaram deixar de lado as suas profundas ressalvas contra o socialismo para se aliar à União Soviética por uma aliança de conveniência, que afinal o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tanto que teve até a estreita colaboração através do Lend-Lease, em que os Estados Unidos enviaram muito material de guerra para a União Soviética. E, assim, depois da guerra, isso seria uma coisa impensável, porque os Estados Unidos e a União Soviética eram antagônicos. Mas durante a guerra, por esse regime de conveniência, eles acabaram colaborando e foi uma colaboração importante para os Estados Unidos. Eles não tiveram que perder tantos soldados assim, relativamente, porque a União Soviética arcou com a maior parte do custo humano da guerra contra a Alemanha. Morreram, se não me falha a memória, 27 milhões de cidadãos soviéticos. Foi de longe o país que mais perdeu, o conjunto de países que mais perdeu gente. Não proporcionalmente, mas em números absolutos. E foi graças a esse sacrifício da União Soviética que absorveu a maior parte do poderio da máquina de guerra nazista no seu fronte oriental. Os Estados Unidos não tiveram tantas perdas humanas. E nem tiveram tanta perda material assim também. Eles, pelo contrário, lucraram muito durante a guerra. E depois da guerra também, porque a maior parte do continente europeu ficou em dívida com os Estados Unidos. Então eles entregaram muito ouro, muitos assets econômicos foram em direção da Europa para os Estados Unidos, isso sem falar em todas as vendas que eles fizeram, vendas de armas, vendas de suprimentos, apesar do Lend-Lease. Então, de certo modo, foi a Segunda Guerra Mundial que transformou a economia dos Estados Unidos e tornou eles colocou eles no caminho para se tornarem, anos depois, a hegemonia global, pelo menos durante algum tempo. Eu? Se Não, não é mas meu como você amigo. convence a população? Eu entendo o governo fazer isso, mas como que eu, como cidadão comum, falo, não, por que a União Soviética é ruim agora? É isso que eu... É perfeito. Perfeito. É por isso que, por exemplo, você tem um setor gigantesco, é por isso que ele começa em Que são Hollywood. filmes, são livros... Você tem, por exemplo, todo um investimento dessa caça aos comunistas em Hollywood. De espionagem. Tem aquela história da lista negra de Hollywood, por exemplo. Tá falando do Macartismo, isso. Exatamente. No macartismo é um dos jeitos de você fazer isso. Você convence a população de que o inimigo tá dentro do seu próprio país, Trabalhando contra o país. trabalhando contra nos filmes, etc e tal. Então nós precisamos tomar essa indústria de cinema e tirar e afastar esses caras. Então por isso que o inimigo é tão importante. Porque como é que eu vou convencer as pessoas de que o meu país tem fome, mas que a gente precisa mesmo é investir em arma pra ir lutar nos lugares? É. Você tem que ter toda uma máquina de convencimento que é... Então, assim, isso é legal de ver, né? Você vê que as coisas estão sempre aliadas, né? Por isso que eu comecei com invasão de fora, invasão de dentro e indústria de soft power. Certo. Você tem que sempre estar ligando os três, porque você vai invadir todo mundo, a galera do seu país vai começar a achar foda. Aí você precisa criar uma narrativa pra convencer eles. Você começa a convencer eles começam a se revoltar. E os Estados Unidos são especialistas em criar esse tipo de narrativa com a máquina de propaganda de Hollywood, que muitas pessoas não percebem, mas é um grande conglomerado de peças de propaganda política para convencer a população dos Estados Unidos a abraçar esse viés mais militarista. Vocês imaginam, sem a propaganda, as propagandas de guerra de Hollywood, como é que eles iriam convencer a população a justificar os custos humanos dos envolvimentos em conflitos militares ao redor do mundo? Porque eles perdem soldados também. Apesar de ter gente nos Estados Unidos que lucra muito com esses envolvimentos, eles ainda são pesados para a população em geral. Então, eles têm que ter alguma forma de justificar esses envolvimentos para sua população.
tá com você. Você tem que injetar do outro lado mais invasões e assim os Estados Unidos vai equilibrando. Então, você começa internamente, buscando no macartismo essa história, e aí vem essa questão da Guerra Fria. De fato, foi Guerra Fria, do ponto de vista da guerra bélica, Estados Unidos e Rússia. Mas os Estados Unidos, a gente não viu lá no começo que invadiu um monte de país, um a cada ano até 2001? Com qual desculpa? Este país tá virando comunista. Então a Guerra foi fria, pero no mútil. Porque se todos os anos tinha invasão, ela era... Esse nome Guerra Fria tem a ver com a falta de conflitos militares diretos entre as duas grandes potências. Mas isso não quer dizer que não houve envolvimentos militares, e muitos, durante esse período. E já começou desde a época da Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos se envolveram diretamente para impedir a Coreia do Norte e a China de tomarem de assalto toda a Península Coreana, justamente por causa dessa doutrina de contenção do comunismo. Era uma guerra quente. Ela era uma guerra quente, quentíssima. Só não tinha participação direta no território dos Estados Unidos. É considerada fria por causa disso. É considerado fria porque as duas grandes potências não entraram em guerra as duas. Tá. Entre si. Mas os Estados Unidos patrocinam guerra todos os anos, né? E, inclusive, hoje, o grande problema que os militares, não sei se você já falou com o Farinazo aqui, né? O que está se tornando um grande problema para os Estados Unidos é porque a lógica da Guerra Fria, como disse o Kenji, pero no mútil, não era uma Guerra Fria, porque foi um momento de expansão, de investimento em armamentos militares em que se despendeu mais recursos, tanto dos Estados Unidos quanto uma corrida. Só que isso se mostrou porque eram armamentos utilizados para não... eram armamentos desenvolvidos para não ser utilizados, mas para impressionar. Sim. Então eles tinham que ter a melhor tecnologia, Tantas bombas nucleares. Não necessariamente deveriam ser eficazes. Sim. O que está se mostrando no conflito do Irã. Eles têm um armamento que foi tecnologicamente desenvolvido toda pela lógica da Guerra Fria, mais para impressionar, que no campo de batalha do atual não está se mostrando eficaz. Os drones estão fazendo a diferença. São equipamentos desenvolvidos com puta tecnologia, caríssimos, mas que um drone de $20 mil vai lá e anula a eficiência. E a União Soviética foi pelo mesmo caminho, na época também. A própria corrida espacial, tudo isso foi a União Soviética querendo estar à frente dos Estados Unidos e os Estados Unidos querendo estar à frente da União Soviética. Então eles desenvolveram e tiveram expansões militares, que inclusive foi o motivo da queda do Bloco Soviético, né? Que economicamente o Bloco Soviético não conseguiu financiar essa expansão. Toda a lógica de produção militar na Guerra Fria era orientada para essa ideia de qual das duas potências hegemônicas do mundo está à frente na corrida tecnológica. E isso estimulou muito o desenvolvimento de armamentos e também coisas como a corrida espacial, em que cada potência tinha que estar à frente para poder demonstrar aos outros países que a sua ideologia e que o seu modelo econômico eram os superiores. E isso se manteve até a dissolução da União Soviética no início dos anos 90, em que os Estados Unidos eles gastaram muito dinheiro em desenvolvimento tecnológico, a União Soviética também, de certo modo, foi isso que acabou prejudicando a sua parte econômica e causando até certo ponto o seu colapso, porque eles tiveram gastos militares muito substanciais para poder se manter à frente, ou tentar se manter à frente. Esse investimento em armamento, em tecnologia, né? Apesar da gente, se você olha sem o viés ideológico, né, o quanto a ciência soviética desenvolveu muita coisa que a gente utiliza hoje, né? Assim, teve todo um grande investimento, mas cometeram erros econômicos que fizeram com que eles não conseguissem sustentar essa lógica da Guerra Fria, né? E as armas que não estavam sendo usadas para desfile, para mostrar... Porque na verdade era isso, né? Cada um tentando mostrar quem é maior. Mas as outras estavam sendo utilizadas nos países que eles iam enfiando grana. Então aí eu trouxe alguns casos pra gente pensar, que aí você vai amarrando e aí você fica maluco, né? O primeiro que eu trouxe, assim, a gente já vai chegar na banana, mas o primeiro que eu trouxe é o Irã, nos anos 50, que você tinha lá... aí eu precisei anotar, né? Porque faz muito tempo que eu não dou aula disso, algumas coisas, pra eu não esquecer os nomes e tudo. Você tinha o primeiro-ministro do Irã, eleito democraticamente, o Mossadegh.
foi o primeiro-ministro que, assim, os Estados Unidos, é importante notar, assim que o Mossadegh foi eleito, ele saiu na Time como personalidade do ano. Portanto, o Irã... Esse envolvimento dos Estados Unidos no golpe que derrubou o Mossadegh é considerado o primeiro envolvimento golpista deles na história. Porque ele foi eleito democraticamente, foi eleito através da vontade do povo iraniano, mas ele era considerado muito progressista para o gosto dos Estados Unidos. Então eles derrubaram o cara e instauraram o regime do Shah do Irã, que durou até a Revolução Islâmica em 79. No começo, era aliados dos Estados Unidos até então. O Mossadegh não era comunista, ele era um nacionalista que estava pretendendo a abertura do país. Foi o momento que o Irã teve universidade, teve voto feminino, teve direito a vestimenta, etc e tal. Só que aí o Irã, além de abrir tudo isso, ele falou assim, então, tô pensando em nacionalizar meu petróleo também. E aí os Estados Unidos, que tinha colocado o cara na Time, falou, opa, não, peraí. Calma aí, vamos conversar isso aqui melhor. E aí o que ele passa a fazer? Ele começa a imprimir uma campanha de que o Irã é comunista. Pouco tempo depois, a junção do Serviço Secreto Britânico com a CIA depõe o Mossadegh, colocam o Shah de volta ao poder, uma ditadura que durou 26 anos e torturou sistematicamente, e durou até os anos 80, quando o Irã passou a ser o grande vilão na narrativa ocidental. E aí eu te pergunto, Vilela, como é que tá o Irã hoje? Tá maneiro? O Irã passou a ser o grande vilão na narrativa ocidental, até porque eles também antagonizavam os Estados Unidos, e não dá para dizer que eles não têm a sua razão, porque, afinal de contas, foram eles que derrubaram o seu primeiro-ministro e instauraram um regime opressivo do Shah, que durou até, eu falei, 79, e foi muito danoso para o povo iraniano. Apesar das pessoas que defendem o regime falarem sobre o progressismo e o desenvolvimento da sociedade iraniana nessa época, que falavam que na época tinha mulheres de mini saia andando pelas ruas de Teherã, iam da universidade, mas isso não justifica e não anula os abusos que foram cometidos contra a própria população do Irã. Democracia, levou liberdade, foi massa. Sabe? Só fazendo um adendo que não é sobre democracia, né? O Irã era uma democracia, o Mohammad Mossadegh foi eleito democraticamente como primeiro-ministro, mas ele cometeu, né, o impropério de falar que o petróleo do Irã é do Irã. E aí ele expropriou as empresas britânicas e americanas e ele foi derrubado justamente em 1953 e instalado, né, com a bênção dos Estados Unidos sobre a coordenação dos Estados Unidos, um estado policial que durou até a Revolução Iraniana de 79, né? E ele instalou o quê? Uma monarquia. Era uma democracia, ele derrubou a democracia e instalou uma monarquia para atender os interesses dele. Então ele não é, a preocupação dele não é com democracia, né? E aí o povo iraniano se revoltou, veio a Revolução Islâmica iraniana em 79, e aí, querendo, se sendo contra ou não. E aí o Shah foi exilado e se exilou nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de quem realmente controlava os atos e as políticas de Estado dele. Mas era uma revolução popular. Era o povo que queria aquilo. E aí, desde 79, que o Irã sofre sanções econômicas dos Estados Unidos tentando sufocar a economia iraniana. Já é a segunda vez que está, na verdade, eles patrocinaram, né, a guerra do Irã e Iraque. O Saddam Hussein, na época, um aliado dos Estados Unidos, né, para invadir o Irã. Né, e depois ele inverteu, né, e depois o Iraque virou inimigo dele. Então, o amigo, inimigo, aliado ou não dos Estados Unidos depende do momento e do interesse deles. Que aí é a tal história da banana. A história da banana foi... Chegamos lá. Olha, o olhinho do Homer já brilhou agora. Vamos falar da banana. É que eu tô com fome. Eu também. Uma bananinha agora, aquela flambada. Colocaram um açaí, então? Ô, louco, velho, para. Tá dando fome. Mas aí você não vai comer a banana. A banana e o açaí com leite em pó. A banana é um pedaço uma fração do que você quer. A gente tá falando da Guatemala nos anos 50, que é o seguinte, é bastante parecido no começo. Um líder democrático eleito, o Jacobo Arbenz, também nada comunista, vamos dizer que assim, mal comparado com o Lula, vamos dizer, entendeu? Reformas de base, e entre essas reformas, reforma agrária.
E assim como o botão do petróleo, quando você aperta os Estados Unidos, aparece lá na sala do presidente cuidado, esse país quer nacionalizar seu petróleo. Quando algum país aperta assim, cuidado, a gente quer dar terra pros mais pobres, já apita lá nos Estados Unidos também, ó, cuidado. E o que aconteceu? Como era uma... Isso tudo também tem muito a ver com a paranoia dos Estados Unidos, porque para eles qualquer ação que contemplasse minimamente as pessoas mais humildes era vista como uma guinada para o socialismo. E eles tinham horror a isso, então eles não se furtavam de intervir nos países que promoviam esse tipo de política. Uma colônia, Guatemala, era muito desigual a quantidade de terras que tinha. E entre essas terras improdutivas, quem tinha muitas dessas terras era a tal da United Fruits Company, que eu falei, a companhia de frutas, que era dos Estados Unidos. E a companhia de frutas, ela especulava com as terras. Ela vendia as bananas numa terra e deixava outras improdutivas de propósito. O governo da Guatemala falou, não, essa terra é para plantar banana, essa terra é para ser distribuída. E aí a indústria falou, não. E aí... por causa de banana, foi lá falar para os Estados Unidos. Por quê? Porque o CEO dessa companhia de banana trabalhava no governo americano e o secretário de Estado tinha sido advogado da companhia. Você vê que é a mistura, né? A porta giratória. O advogado da companhia era ex-secretário do Estado e agora o CEO também trabalhava no Estado. E o que aconteceu? A CIA começou a organizar a Operação PB Success. O que constituía a operação? Fazer uma campanha de assassinato de reputação, dizendo que o presidente da Guatemala era comunista. Invadiram a Guatemala, depuseram o cara, colocaram os deles lá. Teve uma guerra civil durante 36 anos, 200 mil pessoas na Guatemala morreram. Comunidades indígenas foram massacradas, foi denunciado pela ONU como genocídio, etc e tal. Porque vale apontar que a Guatemala é um dos países das Américas com a maior proporção de população indígena. Eles têm muitos descendentes dos maias lá. Então, essas populações são particularmente vulneráveis no momento de desarranjo, de caos social. Então, na verdade, não me admira que tenha havido moticínio em massa dos povos indígenas de lá. E a companhia de banana teve o monopólio até os anos 90 de todas as frutas da América Latina. E é porque é o que você falou, né? Geralmente a gente pensa, não, tá invadindo pra pegar petróleo, tá invadindo pra pegar nióbio, terra rara. Fruta? Se a gente quiser pegar fruta, a gente invade também. Cara. Tudo depende do momento histórico, né? Aquilo se que tá dando mais dinheiro. Fruta, então vamos pegar fruta. Aí só fazendo adendo aqui que você falou, é muito parecido com o golpe militar no Brasil, né? Foi justamente quando João Goulart queria fazer as reformas de base e reforma agrária. Por que a reforma agrária, ele falou, acende um alarmezinho lá? Por quê? O que vai mudar nos Estados Unidos? A elite é a proprietária da terra. Aí você fala, vamos pegar a terra e distribuir para os mais pobres. Vamos fazer uma reforma agrária. Mas por que os Estados Unidos se incomodaria com isso? No caso da Guatemala, porque a United Fruits Company é americana. Mas no caso do Brasil? No caso do Brasil, porque eles identificavam o João Goulart como um cara socialista. Ia estar mais alinhado com... E está mais alinhado com a União Soviética. Durante a Guerra Fria, com os ideais da União Soviética. Tá. Então, uma coisa que é interessante também no do Brasil, que também é bem simbólico, que essa inflada que se deu, né, de que... Da mesma forma, o João Goulart foi deposto. Isso na época ali de 1964, ele teve que fugir para o Uruguai, que ele era considerado socialista, e para os Estados Unidos ter um grande regime socialista na América do Sul, porque o Brasil sempre foi um país de grandes dimensões. Então ter um país grande na América que tivesse uma ideologia contrária àquilo que os Estados Unidos pregavam era uma perspectiva inaceitável na visão deles. O comunismo estava quase acontecendo aqui no Brasil, etc e tal, fez com que atracassem os navios. Tinham navios atracados quando deu o golpe aqui de 64, porque os Estados Unidos estava ali na retaguarda, porque se esperava que haveria uma reação dos comunistas. E como eles estavam quase pegando em eles vão pegar em armas, etc e tal, estamos aqui para qualquer coisa. E aí eles atracaram lá, o golpe aconteceu e era narrativa. Os comunistas não tinham a força que tinham, o Jango foi deposto e os navios voltaram. Mas já tinha essa parceria, essa intervenção, então assim... Inclusive está nos documentos oficiais, né? Documentos oficiais, né? Não é uma conspiração. E qual era a contrapartida do Brasil?
Presta ajuda. Esse controle, essa parceria econômica Brasil-Estados Unidos, de, Tá. por exemplo, tem uma coisa muito interessante que é a parceria dos Estados Unidos e Brasil com filmes, que ela vai rolar desde a década do Vargas. Por exemplo, que o Brasil trocava sacas de café por filme americano. Ah, para. A renda fixa que você investe é uma fraude e eu posso te provar. No último ano, CDB, LCI... Juro por Deus. Juro por Sério? Deus. Juro por Deus. Porque é um produto duplo, né? Você manda saca de café e aí eles mandam. Eles te dão Que vantagem. propaganda. Isso. Estão te mandando propaganda e você ainda... Legal, valeu. Isso, a gente fez isso por mais de 20 anos. Cara. Então são esses tipos de parceria. Uma elite americana que vinha pra cá, por exemplo, bancar os institutos liberais de política, etc Sei. e tal. Parcerias nesse sentido. Você tem, por exemplo, aquele documentário muito interessante que é do cidadão Boylessen, que é o dono da Volkswagen do Brasil, não é? Que participava das sessões de tortura e ele tinha parcerias dos Estados Unidos. Opa, assiste, joga lá pra galera aí, No ó. YouTube? Cidadão Boylessen. É sobre o empresariado brasileiro que participava, por sadismo, das torturas que tem tinham aqui. na ditadura militar. Então, o filme Você- completo aqui. Tem o filme completo. Eu lembro que eu passava na escola pros alunos quando era professor. Cidadão Boylessen. Cidadão Boylessen. Então, e outra, né? Depois você tem a Operação Condor também. A Operação Condor está ligada, né? Não, o que é? Basicamente, Ah lá. Estados A capa- Unidos... A capa do documentário. Olha lá, é Cidadão Boylessen. Prepara. Esse aí... É? Ó, nossa, como eu sou cronicamente online. Isso aí não é o vídeo do Meteoro Brasil, porque essa fonte aí não é do Meteoro Brasil? Não, é Não, é de do um outro Doc? canal. Eu abri aqui em outro canal. Boa. Tem vários canais que tem ele. A CIA basicamente conectou todas as ditaduras da América Latina e trocava informações entre os países para que fosse uma só conexão. Então, por exemplo, você tinha aulas de como torturar as pessoas, você tinha treinamentos de guerrilha com esses militares, tudo operação bancada pelos próprios Estados Unidos. Então, quer dizer, Se não me engano, existia uma instituição chamada Escola das Américas, em que os militares de países da América Latina era um negócio nos Estados Unidos, que eles iam para aprender técnicas de tortura, interrogatório, de contenção, tudo para poder sustentar os regimes que foram instaurados nos países da América Latina pela intervenção dos Estados Unidos para conter a expansão do socialismo. a acusação na ditadura militar é de que eles estavam perseguindo terroristas. Mas aí vai ficando cada vez mais claro que a gente está falando de um terrorismo de Estado, bancado pelos Estados Unidos e pelas outras nações da América Latina, assim. O terrorismo, na verdade, é do Estado brasileiro com a ditadura, que sumiu com crianças, que fez tortura na frente de criança, que torturava mulheres grávidas colocando bebês para chorar na cela do lado, e as mais diversas atrocidades que tem, treinadas pelos Estados Unidos. Pessoal, Pois é, isso aí é tudo fato histórico e é uma coisa lamentável que tenha acontecido, mas os Estados Unidos consideravam todas essas atrocidades justificáveis justamente para conter a expansão do socialismo, que era o seu inimigo existencial. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre tudo que foi dito nesse vídeo. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Grande abraço e valeu!